Esdras, capítulo 7, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para ensinar, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos ler todos juntos? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Deus, fala conosco mais uma vez através da Tua palavra. Pedimos assim, que haja uma ação do Teu Santo Espírito em nossos corações, a começar do meu, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando eu olho para esse texto, a gente sabe que Jeremias foi quem trouxe uma mensagem muito pesada, muito difícil ao povo de Israel. Uma mensagem em que Jeremias, ele vai falar de uma ação de Deus, um juízo de Deus sobre a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. E quando a gente lê o livro de Amós, a gente vai ver no livro de Amós que o juízo de Deus se deu por conta de um povo que esqueceu da palavra do Senhor. Um povo que deixou esta palavra de lado. E quando a gente fala a respeito desta verdade, a gente percebe que Amós, quando ele vai falar a respeito deste juízo de Deus sobre o povo de Israel, ele vai citar o juízo de Deus sobre Amon, um povo Amon. E ele vai dizer que este povo, ele seria castigado por Deus por conta da maldade do coração deste povo. Este povo, ele tinha o costume de conquistar, e nas suas conquistas, eles separavam as mulheres grávidas. E quando essas mulheres grávidas eram separadas, elas eram levadas para o centro da cidade e eram mortas da seguinte forma: era rasgado o ventre, e elas eram mortas com os próprios fetos. E aquilo havia um horror no meio da cidade, mas ao mesmo tempo um contentamento e uma alegria por ver os inimigos sendo mortos. E Deus declara ali o juízo por conta da maldade daquele povo. E aí você vai continuando lendo o livro de Amós, você percebe que o mesmo juízo que recaiu sobre o povo de Amon é o mesmo juízo que recai sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel esqueceu da palavra do Senhor. Depois que passam os 70 anos de exílio babilônico, Esdras, ele retorna com o primeiro grupo. É diferente do exílio quando eles voltam do Egito. No Egito, Deus levanta um libertador, Moisés. Neste exílio babilônico, Deus levanta um outro personagem chamado Neemias. Ele começa a desenvolver algumas ações para reestruturar a nação de Israel, mas Esdras é aquele que volta primeiro, depois desses 70 anos exilados, longe da nação de Israel, e Esdras dispõe o coração a voltar à palavra do Senhor. E é muito interessante nesse texto, porque esse texto ele resume de maneira muito clara essa disposição no coração de Esdras. Esdras era o pastor e Neemias era o grande agente político. E Esdras aqui, ele traz para a gente um caminho precioso para termos essa disposição de buscarmos a palavra do Senhor e vivermos diante da palavra do Senhor. E aqui nesse texto ele vai nos ensinar a respeito dessa disposição verdadeira no coração. E essa primeira disposição que ele vai apontar para a gente é a disposição de buscar a palavra do Senhor. A gente tem feito um projeto chamado Projeto Pé na Estrada desde 2004. Desde 2004.
O primeiro projeto que nós fizemos foi lá em Exu, Pernambuco. Eu vou compartilhar um pouco, eu quero pedir licença para compartilhar um pouco das histórias missionárias que a gente tem vivido e também compartilhar um pouco das histórias que o Comipes tem realizado lá no sertão. Tudo começou quando nós começamos a realizar estas viagens missionárias no período das férias com adolescentes. E uma das cidades que nós fomos, porque eu ligava para a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil e perguntava para a Junta de Missões qual era o campo mais necessitado da Junta. E eles então me apontavam, falavam assim, olha, o campo mais necessitado da Junta é em tal lugar. E aí eu já fazia contato com o missionário, via com o missionário a disponibilidade de receber uma caravana, o interesse de receber uma caravana lá e quais eram as necessidades do campo, se era compra de terreno, se era construção de uma igreja, se era uma casa pastoral, se o pastor está precisando de um carro, via qual era a necessidade. E nós montávamos o projeto ao longo de um ano. E eu realizava esse trabalho com adolescentes. Eu era secretário sinodal de adolescentes. E aí, quando eu comecei o projeto, e o primeiro projeto foi em Exu, um pastor chegou para mim e falou assim, Davis, como é que você vai construir igreja com adolescente? Adolescente não tem dinheiro. Foi quando nós fizemos a primeira ação, lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, e conclamamos os adolescentes, a sinodal, para estarem presentes, quando começamos a construção lá em Brotas. E eu anunciei, eu disse, olha, vamos ter a noite do Mac. E aí botei o Mac com a letra do McDonald's, e os adolescentes já vieram e disse, caramba, como é que vai caber essa turma toda no McDonald's? Então, na cabeça deles, terminando a programação, a gente ia para o McDonald's. E eu precisava construir uma igreja lá em Exu, Pernambuco. E aí eu preguei, e depois da pregação, eu falei assim, eu queria fazer um apelo a vocês ofertarem o lanche de vocês para a gente comprar o primeiro lanche, primeiro tijolo lá de Exu. E eu quero dar a minha primeira oferta. E eu botei no gasofilácio. Eu falei assim, eu estou doando o meu lanche, eu vou ficar sem um lanche no McDonald's, porque eu estou doando o meu lanche para poder comprar o primeiro tijolo lá da Igreja Presbiteriana em Exu, Pernambuco. Aí eu falei assim, se você quiser fazer o mesmo, vem à frente. Demorou um pouquinho, irmãos. Aí eu olhei para minha filha, falei assim, vem. Aí ela levantou, ela veio, né? Aí os outros vieram, pela graça de Deus. Aí chegou um adolescente para mim e falou assim, Rev, e o lanche que ele ia fazer no McDonald's, ele custava R$ 7,90. Ele falou assim, Rev, eu tenho 10 aqui, e o lanche no McDonald's custa R$ 7,90. Quem vai me dar o troco? Aí eu olhei para ele e falei assim, você pega com Deus lá no céu. Aí disse, então não precisa não, pode ficar com o troco. Aí botou lá. Resumindo, construímos uma igreja presbiteriana lá em Exu, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Fomos com a caravana, 16 dias de viagem, 16 dias. Eu e minha esposa, mais 2 casais conosco, e nós partimos para poder fazer um trabalho missionário lá em Exu. Dentre as cidades que nós fizemos trabalho, nós fomos para São Miguel do Oeste, Santa Catarina, divisa com a Argentina. Fomos com 2 ônibus de adolescentes. Chegando lá, fazendo trabalho de visitação de casa em casa, porque a gente tinha várias equipes. Tinha um grupo de visitação de casa em casa, tinha um grupo que ia só para o hospital, tinha um grupo que ia só para asilo e orfanato, tinha um grupo que fazia trabalho na rua. Um adolescente uma vez chegou para mim e falou assim, vou fazer o CQC crente. Eu falei assim, como assim CQC crente? Assim, tive uma ideia, sonhei com isso. Um adolescente, 14 anos. Vou botar a camisa branca, gravata preta, consegui uma câmera quebrada da minha irmã, uma câmera profissional quebrada, e eu vou ficar com o microfone entrevistando as pessoas. E na entrevista, as pessoas vão ter que parar para poder dar entrevista. E na entrevista eu falo de Jesus para as pessoas. Só que não vai gravar nada. Eu falei assim, cara, que ideia. E ele ficou... Então, tinham várias ações. E eu estava numa rua, fazendo evangelização de casa em casa, batia palma, e quando eu tive lá em Florianópolis, um presbítero lá de Florianópolis chegou para mim e falou assim, pastor, vocês estão indo lá para São Miguel do Oeste, muito bom, vocês já foram lá para o sertão, e eu queria dizer para o senhor, volta para o sertão, porque aqui, pastor, no sul, está todo mundo de barriga cheia e bolso cheio. Aqui as pessoas não estão com aquela sede do Evangelho como tem lá no sertão.
as pessoas carentes. Aqui é diferente, pastor. Aqui o senhor não vai encontrar a mesma realidade de sede do Evangelho como é lá do sertão. E eu ouvi aquela palavra tranquilo. Fomos para São Miguel do Oeste, chegamos numa casa, bati palma, uma senhora atendeu, e aí eu perguntei, falei assim, olha, a gente pode ter uma palavra com a senhora? Estou aqui com os adolescentes lá do Espírito Santo, viemos aqui trazer uma mensagem de Deus para o coração da senhora. Ela falou assim, entra, por favor. E nós entramos na cozinha dela, e ficamos na cozinha. E ela olhou para a minha Bíblia, que estava na minha mão, e ela perguntou, é uma Bíblia? Eu falei assim, é uma Bíblia. Ela falou assim, eu posso pegar? Eu falei assim, pode. Aí dei minha Bíblia para ela. E ela começou a folhear a Bíblia. Folhear. E as lágrimas descendo. E eu sem entender nada. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu sempre quis ter uma Bíblia. Mas a minha mãe disse que este livro é um livro proibido. Mas eu sempre quis ter um livro desse. Eu falei assim, eu tenho inclusive a minha. Posso pegar? Eu falei assim, pode. Aí ela foi lá, dava para ver o quarto dela, ela botou uma cadeira, subiu, pegou em cima do guarda-roupa uma Bíblia. Só que era uma caixa de papelão. E do lado ela pintou de dourado, como se fosse folhas. Na capa, ela escreveu Bíblia Sagrada. E ela falou assim, aqui é a minha Bíblia. E me entregou a Bíblia dela. E aí quando eu abri, era uma caixa de papelão que ela fez, e dentro, oco, sem nenhuma palavra. Ela falou assim, todas as noites, eu pego a minha Bíblia e faço a minha reza. Mas a minha vontade é de contrariar minha mãe. Minha mãe já morreu. E hoje, assim, eu queria dizer para você que eu gostaria muito de ter uma Bíblia de verdade. Eu disse para ela assim, nós vamos trazer uma Bíblia para a senhora. E nós vamos na escola e nós vamos trazer uma Bíblia para a senhora. Aí ela falou assim, mas vocês vão mesmo? Eu disse, vamos. E aí, quando eu estava saindo, agradeci a visita, pegamos o endereço, anotamos tudo. Aí ela chegou para mim e falou assim, pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor pode deixar a Bíblia do senhor comigo? Porque vai que o senhor não volta. Aí eu falei assim, não, mas eu volto. Eu falei assim, mas eu posso deixar também. Aí ela falou assim, mas porque quando o senhor for lá e pegar a Bíblia, eu queria já poder, enquanto isso, ficar lendo o que nela está escrito. Esta irmã foi recebida como membro lá da Igreja Presbiteriana de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, na divisa com a Argentina. E eu lembrei daquela palavra do presbítero para mim, assim, aqui o povo não está sedento pela palavra de Deus. Aqui o povo não está sedento. Só que quando a gente olha aqui para o livro de Esdras, ele vai trazer para a gente esta grande mensagem, ele vai falar para a gente, assim, olha, o povo precisa ouvir e voltar a ouvir a palavra de Deus. E a nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, é conhecida como a igreja da palavra. É uma igreja fundamentada na palavra, é uma igreja que não vive diante de ensinamentos humanos, de tradição humana, mas para nós a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática, e essa palavra nunca teve tão acessível às nossas mãos, mas ao mesmo tempo tão distante de nós. E há uma necessidade urgente da gente entender que esta palavra aqui, ela é alimento, a gente entender que esta palavra aqui, ela tem para a gente um gosto, um sabor, mas há muitas pessoas que ainda não descobriram o sabor desta palavra, muitas pessoas não descobriram que existe uma nutrição especial e espiritual desta palavra. Quando nós começamos o trabalho lá no sertão, agora em 2018, quando eu fui convidado a conhecer uma cidade chamada Brotas de Macaúbas, uma cidade onde não havia presença de igreja presbiteriana, e ainda mais, um grupo de holandeses presbiterianos fizeram um trabalho missionário na região do Nordeste, e ao fazer o trabalho na região do Nordeste, eles foram para Brotas de Macaúbas, só que foram expulsos de Brotas de Macaúbas,
E aí eles foram para uma outra cidade chamada Wagner, que talvez alguns irmãos conheçam. E lá o presbiterianismo é fortíssimo, na cidade de Wagner, porque foi fundada pelos presbiterianos. E esses presbiterianos que fundaram lá a igreja de Wagner, construíram uma escola, uma igreja e um hospital. E deixaram lá. E nós chegamos em Brotas. Conhecemos Brotas. E Deus colocou no nosso coração aquela cidade de Brotas de Macaúbas. Enviamos em 2019 o primeiro missionário e criamos, era um trabalho que nós poderíamos fazer com a minha igreja local, poderíamos fazer isoladamente, mas aí Deus colocou no nosso coração de compartilhar isso e fazer um grupo de igrejas investindo no mesmo lugar. Eu tenho dito que o Comipres, que é o Conselho Missionário Presbiteriano para a Evangelização do Sertão, nós temos diversas igrejas parceiras, são mais de 40 igrejas parceiras do Comipres, e nós criamos aí um campo missionário em que todas as igrejas podem realizar um trabalho missionário nessa região, justamente para levar o quê? Esta palavra de Deus a corações sedentos de ouvir falar de Jesus Cristo. Uma irmã da primeira igreja presbiteriana de Vitória, 77 anos de idade, ela foi numa das caravanas e disse para mim, falou assim: Rev, eu vim na caravana, porque nesse tempo todo, ela usou a expressão, eu sou estéril, eu não sou mãe de filhos espirituais, e Deus colocou no meu coração, Rev, de vir aqui, para poder iniciar um processo de maternidade, porque a partir de agora eu quero ser mãe de filho espiritual, seja em Vitória, mas eu quero começar aqui no sertão, aqui vai ser um marco na minha vida. E ela visitou uma casa de uma família, num dos povoados que nós fomos trabalhar, e nessa casa, a dona da casa nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, e a gente fala assim, mas como é que pode um negócio desse? Aqui no Brasil. E é uma realidade. A gente está vivendo numa realidade, visitando povoados, em que esses povoados, alguns deles, não têm uma igreja evangélica e nem uma igreja católica. Eles não têm nenhuma igreja para poder ir. Quando a gente olha para esta grande verdade, Esdras, ele traz no seu coração essa disposição de buscar a palavra do Senhor. Mas mais do que isso, Esdras traz no seu coração não apenas a disposição de buscar a lei do Senhor, mas ele traz a disposição de cumprir a lei do Senhor. Não basta apenas a gente ter o conhecimento, e nós presbiterianos, muitas das vezes, os presbiterianos se gabam diante do conhecimento da palavra. Nós somos a igreja da palavra, mas ser a igreja da palavra é uma coisa, e ser uma igreja praticante da palavra é uma outra coisa. Nós podemos conhecer a palavra e não ser praticante. Jonas, por exemplo, ouviu a voz de Deus. Vai para Nínive. E Jonas dispôs o coração a não seguir a vontade do Senhor. Então há muitos que ouvem a palavra, mas não têm a disposição de colocar esta palavra em prática. E a gente sabe que esta palavra, ela é uma palavra que é diferente de todos os livros que nós temos hoje, em todas as bibliotecas que existem neste mundo. É um livro diferente de todos os livros de livrarias que nós temos nesse mundo. Se a gente rasgar aqui, ela vai rasgar, mesma coisa. Se a gente jogar álcool aqui e botar fogo, ela vai pegar fogo, como qualquer outro livro. Mas ela se difere com respeito ao seu conteúdo, porque esta palavra aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é transformadora. Ela me transforma de dentro para fora. Ela não faz com que o Davidson continue sendo o Davidson. Ela transforma o Davidson numa outra pessoa. Ela transforma a sua vida numa outra pessoa. Ela te torna um marido melhor. Ela te torna uma esposa melhor, ela te torna um filho melhor, ela te torna um pai melhor, um empregador melhor, um empregado melhor. Essa palavra aqui, ela é transformadora. E como ela é transformadora? Quando nós começamos o projeto Pé na Estrada, isso em 2004,
A minha esposa me ajuda com respeito a datas, meus irmãos. Às vezes, quando eu olho para ela... 2004, quando nós fomos fazer o projeto Pé na Estrada, eu tenho até que tempo, Rev? Só poder... Eu vou até... 10. Quando começamos a fazer o projeto Pé na Estrada, nós tinha uma diretoria da Sinodal de UPAs e tinham dois integrantes da diretoria que eram de Guarapari. E eu morava em Vila Velha, pastoreava a primeira igreja presbiteriana de Vila Velha. E eu, então, fazia as reuniões lá em Guarapari, para poder aproveitar esses dois, para não ter deslocamento dos dois. Pegava o restante de diretoria, botava no meu carro e ia até Guarapari, que é muito perto, Vila Velha e Guarapari. E aí, numa das reuniões, aliás, antes da reunião, o pai de uma integrante da diretoria, pai da Fabrícia, o seu Gilmar, me ligou 2 dias antes da reunião. Disse: pastor Davis, aqui é o Gilmar, pai da Fabrícia. Ele disse: senhor Gilmar, como você vai? Eu vou muito mal. Eu falei assim: mas eu só quero falar uma coisa com o senhor. A minha filha não vai nem para Exu, nem para os quintos dos... Aí vocês entenderam. Aí eu falei assim: seu Gilmar, e desligou o telefone na minha cara. Aí eu falei assim: meu Deus, que homem bravo. Aí cheguei na reunião, a Fabrícia toda feliz e tal. Liga para o papai, pede papai para mim ir. Eu falei assim: minha filha, se teu pai nunca. Jamais, teu pai, jamais. Aí eu falei assim: pastor, liga papai, pede papai para mim ir, papai não quer deixar. O pai dela pertencia a uma outra igreja não evangélica. A esposa era presbiteriana. As 3 filhas presbiterianas. Mas as 3 filhas só tinham o direito de ir na igreja presbiteriana se fosse na igreja não evangélica dele. Então, vai na igreja não evangélica dele, no outro domingo elas tinham o direito de ir na igreja presbiteriana. Então era assim, uma igreja lá, um domingo lá, um domingo aqui, um domingo lá, um domingo aqui. E aí ela falou assim: pede papai. Eu falei assim: minha filha, seu pai me ligou anteontem. E eu acho que se eu tivesse, eu não estaria aqui se eu tivesse na presença dele, que eu acho que ele teria me matado. Aí eu falei assim: não, mas liga, ele é bonzinho. Eu falei assim: tá. Aí eu falei assim: vamos fazer um acordo, se ele falar que não é não, você não vai falar mais nada sobre esse assunto, prometo. Liguei para ele: seu Gilmar, aqui é o pastor Davis, estou te ligando. Anteontem nós conversamos, uma conversa longa. E aí eu queria dizer para o senhor que quem é o pai da Fabrícia é o senhor. A autoridade na terra aqui é do senhor, não minha. Se o senhor falar que não, é não, ponto final, e é um trato com a Fabrícia aqui. Ela nunca mais vai pedir isso para o senhor. Aí ele chegou e disse assim: ela só vai se eu for, pastor. Aí eu falei assim: não tem problema, o senhor pode ir. Aí sabe quando você fala alguma coisa sem pensar? Aí eu falei assim: meu Deus, assim, 16 dias no ônibus, com esse homem, sabe? A gente não tinha hotel para ficar, era igrejas, sabe? Eu não sabia nem que lugar que a gente ia ficar direito. Eu falei assim: meu Deus, esse homem vai ser uma lástima para essa viagem. Aí ele falou assim: mas tem um problema. Eu pensei no meu coração: graças a Deus. Aí ele falou assim: eu não sou crente. Eu falei assim: não tem problema. Aí eu orando: Senhor, que tenha outro problema, que tenha outro. Ele assim: tem outro problema. Eu falei assim: qual? Ele assim: eu fumo. Eu falei assim: só o senhor não fumar perto de nenhum adolescente, pelo menos 100 metros do adolescente, nem dentro das igrejas, nem dentro do ônibus, nem... E botei todas as possibilidades dele não ir. E ele falou assim: o senhor está onde? Eu estou aqui na igreja presbiteriana de Guarapari, na primeira igreja. Eu disse: eu estou indo aí fazer minha inscrição. E a Fabrícia: e aí, feliz da vida. Eu falei assim: seu pai vai, Fabrícia. Você imagina o que é isso? Aí eu falei assim: vamos para a reunião, vou fazer a ligação para minha esposa. Ele saí, liguei para a Glícia, disse: Glícia, estraguei o projeto. Ele disse: o que aconteceu, David? O seu Gilmar vai. Ele disse: quem é seu Gilmar? Eu falei assim: é um homem bravo, nervoso, um homem horrível. Eu falei assim: é um agente do mal, que vai nessa viagem, vai estragar tudo. E aí, chega seu Gilmar, gordão, fortão, sisudo, um bigode que cobria a boca. E ele falou assim: quanto que é? Eu falei assim: não, quanto que é não, calma, vamos. Aí tentei toda forma para ele não ir. E ele fez lá o cheque e disse: minha inscrição está feita. Eu falei assim: Jesus. No dia que a gente saiu, o culto de saída, ele ficou do lado de fora do culto, e a igreja tinha uma porta de vidro, e eu via ele lá na esquina fumando. O ônibus parado em frente à igreja. Primeira parada que nós fizemos foi em Salvador, porque eu precisava evangelizar a minha caravana, porque não eram as pessoas da minha igreja, era do sínodo. Então tinha gente da primeira igreja de Vitória, gente da igreja de Mato da Praia, de várias igrejas, e adolescente era assim, para fazer inscrição: Rev, janeiro, vou para as férias, vou viajar.
Aí ele olhava a lista, deixa eu ver quem vai. Aí eu olhava lá o nome de uma menina muito bonitinha. Disse, fulana, vai? Eu disse, vai. Disse, estou sentindo um chamado de Deus para essa viagem, um negócio assim, espiritual. E aí fazia inscrição. Aí eu tinha que evangelizar minha caravana, para poder tornar minha caravana, fazer deles missionários. E prepará-los para poder o campo missionário. E aí, na primeira parada que nós tivemos lá em Salvador, preguei, fiz o primeiro apelo. Quem vem à frente, fica de joelho na minha frente e pega a minha mão, põe na cabeça dele, seu Gilmar. A Fabrícia sai do banco, pulando, saltitando, pastor, meu pai se converteu, agora eu vou poder ir à igreja todos os domingos. E abraça o pai. Depois ele arrancou a carteira de cigarro dele e disse, pastor, está aqui minha última carteira de cigarro que eu fumei na minha vida. A partir de hoje eu não fumo mais. E aí pegamos aquela carteira de cigarro, juntei os adolescentes, nós queimamos. Nós ficamos hospedados numa igreja lá em Salvador. E essa igreja, a SAF, estava num congresso. E elas não podiam fazer para a gente o café da manhã. Nós só dormimos lá. E aí, no outro dia, íamos sair depois do café. E eu tinha que acordar cedo para comprar pão, comprar leite, comprar as coisas para as crianças, para os adolescentes. Quando eu acordei, eu senti já o cheiro do café. Eu falei assim, rapaz, a SAF é uma benção, a SAF não falha. Mesmo no congresso, as mulheres vieram aqui e fizeram café, olha que benção. Quando eu cheguei na cozinha, quem fez o café? Seu Gilmar. Quem foi na padaria, comprou o leite, o pão, passou manteiga no pão? Seu Gilmar. Eu não tinha levado cozinheiro para a caravana. Quem foi nosso cozinheiro? Seu Gilmar. Os meninos na volta fizeram tanta amizade com o seu Gilmar que eles rasparam metade do bigode do seu Gilmar dentro do ônibus com presto barba, pegaram e arrancaram metade dos bigodes, ficou só com metade do bigode. Tudo por conta de quê? Por conta desta palavra. Essa palavra. Quando Esdras ele vai dizer, ele vai falar assim, olha, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, mas não apenas para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor. E em terceiro e último lugar, ele vai dizer que Esdras tinha disposição não apenas buscar, não apenas cumprir, mas em ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. É o que nós estamos fazendo em Brotas de Macaúbas. Começamos em Brotas de Macaúbas em 2019. Hoje nós estamos em Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Ipupiara e Ibotirama. 4 cidades, onde não havia presença de igreja evangélica. Presbiteriana, aliás. Não havia presença de igreja presbiteriana. Nós começamos o trabalho lá com duas famílias missionárias. Jefferson e a sua família, Elaine, Júlia e Elisa, Luiz, Neia, Aninha e nasceu lá o Davi Luiz. Nós começamos com essas 2 famílias. Hoje, para a honra e para a glória do nosso Deus, nós temos 1.587 crianças matriculadas nos nossos projetos. Hoje nós temos 8 bases missionárias construídas nessas 4 cidades. Hoje nós temos 2.500 pessoas, aproximadamente, sendo atendidas pelos nossos missionários nessas 4 bases. Nosso trabalho lá é missionário, e nós temos que desenvolver trabalho missionário em todas essas bases, mas o nosso trabalho também é um trabalho social, que fazemos juntamente com o trabalho missionário, em que os nossos missionários eles se tornam líderes de base, e eles passam a ser gestores da base. Então, eles coordenam os educadores na área de esporte, na área de educação complementar, na área de balé, na área de alfabetização, musicalização. Os nossos missionários se tornam gestores de uma base. E aí, hoje nós temos lá em torno de 2.500 pessoas, tanto na área missionária e na área social. Nós estamos desenvolvendo trabalhos em 4 pilares: geração de renda, saúde, educação complementar e esporte. Todas as nossas bases, elas precisam desenvolver esses 4 pilares, além da evangelização. E nós louvamos a Deus pela parceria da Igreja Presbiteriana da Gávea, do Conselho da Igreja Presbiteriana da Gávea, que tem nos apoiado grandemente nesse trabalho. Uma região extremamente carente, necessitada, esse mês agora,
de fevereiro, eu tive lá agora, recente, agora, o presbítero Jefferson e o presbítero Sérgio foram comigo, estavam lá comigo, e eu conhecendo, fazendo visita lá nos campos missionários, eu fui a Cocal, que é um povoado de Brotas de Macaúbas, fica a 130 quilômetros de Brotas de Macaúbas, um lugar difícil de acesso. Eu fui em janeiro de carro pequeno, o carro não conseguiu chegar nos lugares aonde eu precisava chegar. E aí o Comibs teve que comprar um carro maior, traçado, para poder chegar nos povoados distantes, para a gente poder conhecer e reconhecer os povoados. E eu conversando com o Luiz, que é lá de Cocal, ele chegou para mim e falou assim: pastor, a minha filha, a Aninha, quer conversar com o senhor. E aí eu fui, conversei com a Aninha falou assim: pastor, eu dei aula domingo lá na igreja, e lá na nossa igreja, lá de Cocos, que é uma região muito carente, vocês terem ideia, a maioria das casas lá dessa região não tem banheiro. Vocês terem ideia como é que é o nível, a maioria das casas são casas de estuque, não tem casa de tijolo. E aí ela falou assim: eu fui dar aula, pastor, para minha classinha de crianças, a Aninha tem 17 anos, e eu falei sobre Salomão, e ao falar sobre Salomão, eu chegava para as crianças e falei assim: olha, Deus perguntou para Salomão o que ele queria receber de Deus, e Salomão pediu sabedoria. O que vocês gostariam de receber de Deus? Aí um começou a compartilhar: eu queria ser jogador de futebol. Disse: então ora, então, pede a Deus para que Deus te conceda. Aí eu orava. E você? Isso, ora. 2 chamaram a atenção dela. Primeiro, ele chegou e falou assim: meu sonho é ter uma geladeira. Eu não sei o que é ter geladeira. Criança de até 10 anos de idade. Eu não sei o que é ter geladeira. Chegou energia elétrica agora recente lá nesse povoado. Nós perfuramos poços artesianos nesse povoado. E nós temos uma base nossa construída, igreja e salas para projeto social. E aí ele chegou e falou assim, você quer peça a Deus então uma geladeira. E ele orou pedindo a Deus uma geladeira. Aí veio outro, eu falei assim: o meu sonho é comer um ovo inteiro. Aí eu falei assim: como assim comer o ovo inteiro? Porque lá em casa, quando tem ovo, mamãe divide em 4, para a gente poder comer, um pedaço para cada um. O meu sonho é comer um ovo inteiro. E não tem como você ouvir isso e ficar quieto. Eu cheguei para o Luiz, e o Luiz é um exímio cozinheiro, vai ser o cozinheiro da nossa caravana lá no sertão. Eu cheguei para o Luiz, vai lá e faz uma compra, e deu dinheiro para o Luiz. Vai lá, faz uma compra, mas muito boa. Leva nessa casa. Peça ao pai da família, ou à mãe, para poder você cozinhar para eles. E foi assim que o Luiz fez. Levou a compra e pediu os pais para poder fazer fazer uma comida para a família. E foi lá e fez a comida no fogão a lenha, porque não tem fogão. Então acendeu o fogão, fez lá o arroz, fez lá as coisas, e ele fez um bife a cavalo. Não é bife de cavalo não, tá, irmãos? Matou o cavalo, pegou a carne, não é isso não. Bife a cavalo, que é um bife de boi com ovo em cima. E eu falei com o Luiz, faz um bife a cavalo, coloca 2 ovos. E o Luiz depois chegou para mim e falou assim: pastor, eu coloquei 3 ovos em cima do bife. E a Aninha pegou e levou o bife para essa criança. E disse para a criança assim: olha, Deus ouviu a sua oração. Você vai poder comer não apenas um ovo, mas você vai poder comer 3 ovos, se você aguentar. Porque Deus, quando ouve as nossas orações, Ele faz infinitamente mais, conforme tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus nos mandou aqui para poder dizer que a sua oração foi ouvida. E ele então pôde comer. Nós estamos numa região como essa, uma região muito, 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 muito carente. Vocês aqui, a Igreja da Gávea, já abençoou essa região onde esse ovo foi entregue. Quando a própria Aninha, ela viu lá que umas famílias, umas crianças, foi fazer uma visita, e as crianças estavam todas sem roupas, só de calcinha e de cueca, num cantinho, todos juntinhos. E lá é 1.300 metros de altitude, então no frio faz muito frio, faz 5, 6, 7 graus. E quando ela viu as crianças juntinhas, a Aninha perguntou: mas por que vocês estão sem roupas? Aí elas disseram: nós não temos roupa para colocar. Foi aí que nasceu a campanha, para poder levar roupas lá para esse lugar, e que a Igreja da Gávea aqui doou moletons novos.
e nós podemos levar moletons novos para aquela região. Tudo isso nós fazemos por quê? Para sermos salvos? Não. A gente sabe que a salvação é pela graça. Mas as nossas boas obras é porque esta palavra aqui, ela alcançou o nosso coração. Essa palavra aqui nos fez entender que a nossa missão aqui neste mundo, o maior mandamento que Deus nos deixou, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a nós mesmos. E nós estamos cumprindo o que esta palavra nos diz. Por isso que Esdras conclama a igreja. Por isso que Esdras conclama o seu povo da época. Busquem a palavra do Senhor. Cumpram a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. E quando nós começamos esse trabalho no Comip, nós estendemos para várias igrejas. E nós, igrejas, não que outras não estejam cumprindo, mas, sabe, não existe missão mais importante que a outra. O Comip não é mais importante do que qualquer outra missão. Aqui vocês estão cumprindo a missão. Aqui, neste bairro da Gávea, vocês estão cumprindo a missão do Senhor neste bairro. Assim como nós estamos cumprindo a palavra do Senhor lá no sertão. Cumprindo por quê? Ensinando as pessoas. E só pode ensinar, guarda isso no seu coração, só pode ensinar esta palavra aqueles que buscam e aqueles que cumprem. Uma coisa é você ensinar da boca para fora. Uma coisa é você ensinar através de discursos. A outra coisa é você ensinar esta palavra, encarnando esta palavra no seu coração. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos, à Igreja Presbiteriana da Gávea, aos pastores da igreja, ao conselho, à junta diaconal, aos líderes desta igreja, a todos que vão na caravana, a todos que irão permanecer aqui em oração. A nossa gratidão a todos vocês pelo apoio a esses nossos irmãos que estão lá no sertão, morando numa região muito carente, muito necessitada. E alguns deles, a única igreja que eles têm para poder participar é uma igreja que tem sido plantada em lugares extremamente difíceis, que talvez uma igreja olhando lá, você, não vou investir nesse lugar aqui, aqui não tem futuro, aqui não tem dízimo, aqui não tem oferta, mas lá tem vidas, que foram compradas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, e nós estamos cumprindo o que Jesus nos ensina. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.